Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa Ao Redor do Mundo com o evangelista Edson Teixeira. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco e desejamos de todo o nosso coração que essa programação seja uma grande bênção para o seu coração. Que a paz de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo, ali em Filipenses capítulo 4, essa paz que excede todo entendimento, ela possa guardar a sua mente e guardar o seu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nessa tarde nós temos uma notícia muito boa para compartilhar com vocês, de uma grande vitória que nós conseguimos lá na nação do Haiti. Daqui a pouquinho eu vou estar passando para vocês um pequeno vídeo, algumas fotos dessa bênção que nós recebemos lá na nação do Haiti. Compartilhar com você que tem orado por nós, que tem orado pelos órfãos, que tem ido lá, que tem contribuído, que tem ofertado. Eu tenho absoluta certeza que essa informação, essa notícia que vamos trazer vai alegrar muito o seu coração. Eu tenho hoje uma palavra muito especial de Deus para o seu coração. Talvez essa mensagem que vou falar hoje, ela vai edificar muito a sua vida e talvez possa edificar também a vida de alguns amigos seus. Eu vou falar sobre restauração ministerial. Vou falar de um missionário que falhou na sua jornada, de uma pessoa que foi reprovada por um apóstolo, mas que Deus, de forma extraordinária, agiu na vida dessa pessoa e ela se tornou útil, muito útil no reino de Deus e também na vida das próprias pessoas que não acreditavam mais que ela poderia ser útil. Nós vamos pensar sobre isso, sobre restauração no ministério, restauração de sonhos, restauração de propósitos, restauração de chamado. E se você acha que você conhece alguém que essa palavra vai edificá-lo, por favor, compartilhe agora, convide essa pessoa, mande uma mensagem para ela dizendo entra aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, para que ela possa ser tremendamente abençoada com essa palavra. Com certeza vai abençoar muito a sua vida. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a minha vida, pois no meditar nessa palavra, ela enriqueceu muito o meu coração e eu sei que ela vai transbordar, ela vai jorrar e ela vai abençoar a sua vida também e a vida de todos aqueles que você convidar, que estiverem conectados conosco. Então sejam muito bem-vindos todos vocês que nos acompanham pelo Instagram, que nos acompanham pelo YouTube e também pelo Facebook. E eu quero convidar você para nos acompanhar nas nossas redes sociais também. Você pode entrar no meu Instagram, que é eteixeira007, está aí, @eteixeira007. Curte lá, nos siga, vai ser uma alegria muito grande ter você ali como um dos nossos seguidores e semanalmente nós estamos postando devocionais e também notícias, mensagens do que nós estamos fazendo, do que Deus está fazendo. Você pode entrar no nosso YouTube também. Eu estou começando, eu já fiz uma mensagem sobre a vida de José, foi uma grande bênção no YouTube e essa semana eu vou fazer mais uma live ali, vou entrar ao vivo e só não sei o horário ainda, o dia, mas tem uma mensagem muito abençoada e você que nos segue depois vai ser notificado da pregação, da ministração e vai edificar muito a sua vida. Você que tem um chamado para a obra missionária, você que tem uma chama, quer fazer alguma coisa nas nações, no Brasil, mas não sabe como começar, onde começar, com quem começar, de que forma começar, você pode fazer sua inscrição, você pode escrever para a gente, fazer o seu cadastro ali e nós vamos estar munindo você de informações. Por esses dias estamos preparando uma série de informações muito abençoadoras que vai lhe dar muitas opções para você escolher quais das caravanas você gostaria de estar presente. Se nos projetos Compaixão que a gente faz aqui no Brasil, no Nordeste, onde a gente recebe centenas e centenas de voluntários para nos ajudar a cuidar dessas cidades, é uma cidade inteira que é abençoada durante uma semana, ou se você vai estar conosco
nessas caravanas que a gente faz, onde às vezes dezenas e dezenas de pessoas nos acompanham, caravanas para a Ásia, caravanas para a Ásia Central, caravanas para a África, caravanas para o Haiti, caravanas para o leste europeu. Enfim, nós temos várias caravanas que a gente faz no decorrer do ano e com certeza em uma delas você vai se encaixar. Entra aí, faça a sua inscrição, mande as suas informações, porque logo, logo você estará recebendo as informações. O Senhor abençoe muito essa nossa tarde, que o Senhor abra os céus para a gente nesse momento, nos abençoe. Você que é missionário, está nos acompanhando aqui do Brasil ou de outras nações, Deus te abençoe. Acabo de receber uma mensagem de uma missionária lá no Nepal, que inclusive está orando por mim agora. Deus abençoe a sua vida, querida. Deus prospere a vida da sua família. Deus prospere o seu chamado aí nessa nação que nós amamos demais. Nepal é uma nação que os brasileiros têm um amor muito grande e que o meu coração adotou essa nação. Deus te abençoe, abençoe muito. Tudo que você colocar as mãos aí nesse país, Deus prospere você. Em qualquer outro país que você está nos assistindo, que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, te prospere, te guarde. Também declaramos a bênção de Deus sobre aqueles que trabalham na área de saúde, muitos enfermeiros, muitos médicos, uma equipe enorme de pessoas trabalhando no Brasil e trabalhando no mundo para poder socorrer as pessoas que estão com esse vírus. Deus abençoe a sua vida, Deus guarde você, Deus guarde os seus filhos, Deus guarde a sua casa, Deus te prospere, que todo mal seja repreendido, que a nação aonde você serve, ou aqui mesmo no Brasil, que através desse problema todo que nós estamos passando, venha um sentimento de consciência sobre as autoridades, sobre o governo dessa nossa nação, e que o seu salário possa ser reconhecido, que você possa receber um aumento, que haja mudanças de leis nessa nossa nação, para que aqueles que trabalham na área da saúde sejam muito bem remunerados, porque é num momento como esse que a gente aprende o valor que vocês têm para as vidas das pessoas. Deus te abençoe, te prospere. Nós vamos ouvir agora uma canção e daqui a pouco a gente vai voltar para compartilhar com você essas informações da nação do Haiti e também vamos estar meditando na palavra de Deus. Aproveito aqui também para deixar um agradecimento muito especial a toda essa equipe de mídia aqui da Igreja do Brasil para Cristo do Mandaqui, esses rapazes que têm se dedicado o tempo todo, têm se esforçado, e eu tenho ficado muito feliz de ver o ministério deles florescendo. Com certeza, tudo isso que está acontecendo aqui é um tempo de semeadura, e logo, logo vai vir uma colheita muito grande. Parabéns, Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Vamos ouvir uma canção e a gente já volta para mostrar para vocês uma bênção alcançada na nação do Haiti. Vamos. Muito bem, nós estamos já quase chegando no momento para a gente poder estudar a palavra, meditar na palavra, ser edificado pela palavra, ser enriquecido com a palavra. Por isso eu quero mandar um abraço às pessoas que estão nos acompanhando, o Rui Portela, um grande abraço, meu amigo, a Vilma Araújo, lá de Aracaju, linda Aracaju, no Sergipe, Maria de Fátima de Almeida, Jacinta Borges, a Tânia Campos, um abraço a todos vocês, a missionária Líbia que nos acompanha desde lá de Moçambique, um grande abraço para você também, a Rosália, enfim, esse pessoal todo que sempre está conosco, que são os nossos intercessores que nos acompanham, um abraço a todos vocês. Há aproximadamente 10 meses atrás, eu estava pregando na Flórida, lá nos Estados Unidos. E eu tenho um amigo que eu conheço já há mais de 10 anos, e ele me recebeu na sua casa, com muito amor, com muito carinho, em uma dessas minhas viagens para o Haiti. Às vezes fica mais barato eu usar o estado da Flórida para poder chegar lá, e eu tenho esses amigos que me hospedam, eu não preciso ir para o hotel. E dessa vez eu fiquei na casa do meu amigo, eu chamo ele de Negão, porque ele é família Reis, ele é um guarda-roupa, assim, um homem de Deus, muito carinho, toda a igreja
quando ele morava em Nova York, também o chama de Negão. Ele trabalha com várias caminhonetes na época de neve, para limpar neve nas ruas, nas calçadas. Ele é contratado pelas empresas. E nessa vez, eu estava 10 meses, 11, um ano atrás, eu estava na sua casa e ele estava para trocar a frota de caminhonetes dele, lá da sua empresa em Nova York. Embora mesmo morando na Flórida, ele administra a sua empresa lá no Nordeste dos Estados Unidos, em Nova York. E ele falou para mim o que eu estava precisando. E eu disse para ele, bom, eu pessoalmente não estou precisando nada, Deus tem cuidado muito bem de mim, estou muito feliz por isso, mas lá no Haiti nós temos uma necessidade muito grande dos nossos missionários, todos eles estão supridos, nós já temos as nossas bases no Haiti, mas nós precisamos de uma caminhonete para que os missionários possam comprar comida, porque a cada 15 dias a gente tem que pagar as caminhonetes para ir, tem que pagar a diária do motorista, o carregamento para poder levar essa comida, porque são vários orfanatos, tem que levar comida para todos eles, e é um gasto imenso para fazer isso, e os missionários têm que ir junto, além de falar do perigo. Agora, tinha 2 irmãs que levaram uma oferta de $1.000 na nossa última caravana, e talvez elas nos acompanham aqui, estão nos assistindo. Elas desejavam filmar a compra da comida para que elas pudessem prestar contas às pessoas que doaram esses $1.000 de oferta. Nada mais justo, estava lá, então vamos lá para mostrar no que a gente investe esse dinheiro. A maioria do dinheiro nós investimos em comida para essas crianças. E nós fomos, e quando a gente saiu do galpão, os bandidos pularam para cima da caminhonete. Então pula 2 na parte de trás, os 2, vem mais 2 e gruda nos vidros, com martelos ou com machadinhos na mão. E se você não abrir, eles quebram e eles saqueiam tudo. Eles fazem muitos buracos na estrada, que é para o carro não poder andar com rapidez, ter dificuldade para se locomover. É para isso mesmo. Então, o pastor Fred, que já sabe disso, então toda semana ou a cada 15 dias ele já vai com um dinheirinho trocado, que é o dinheiro dos ladrões, né, para não roubar comida. Então a gente tem que liberar esse dinheiro para eles, porque não tem policiamento, não tem nada. E se a gente não liberar esse dinheiro, a gente perde a comida das crianças. É assim, não de agora, já desde sempre, tem 10 anos que a gente trabalha lá, e são esses 10 anos dessa forma. Então, essas 2 irmãs quase morreram do coração, e agora com essa caminhonete, que é uma caminhonete grande, e eu falando para esse nosso amigo lá na Flórida, que eu precisava de uma caminhonete grande, para que a gente pudesse fazer uma proteção atrás, colocar cadeados, grade, onde a comida ficasse protegida, e que a gente não precisasse ficar pagando diárias de motoristas, e também os missionários iriam usar essa caminhonete para poder visitar os orfanatos, fazer a obra missionária. Então ele sentiu no coração, ele disse, estou trocando uma frota lá em Nova York e eu vou doar uma caminhonete para o seu ministério no Haiti. E foi uma alegria, a gente ficou muito feliz, alguns irmãos nos ajudaram financeiramente, a gente conseguiu pagar o transporte. Essa caminhonete chegou no Haiti há 9 meses atrás. Só que nós, nesse período de 9 meses, começou há 9 meses atrás, as manifestações violentas contra o governo. E o pastor Fred e eu estávamos lá, a gente ia buscar a caminhonete, mas muitas pessoas tinham morrido naquele dia. A gente viu muitos corpos, muitas pessoas foram executadas, tudo sendo queimado, não dava, aquela região do porto ficou fechada, e depois veio essa pandemia e também fechou, e durante 9 meses nós ficamos lutando. Como disse a missionária Leílcia, é um período de uma gestação, uma criança nascer. Mas depois de 9 meses, ontem, nós conseguimos tirar a nossa caminhonete, uma caminhonete enorme, e eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Nós estamos mexendo agora com os documentos, com as coisas todas, e quem sabe tem alguém nos assistindo e você sinta no seu coração o desejo de nos ajudar a pagar agora os documentos para poder legalizar a caminhonete num país
você será muito bem-vindo com a sua ajuda. Mas vamos ver esse vídeo e olha só o tamanho da caminhonete, vai dar para levar todos os missionários, vai dar para fazer essa proteção atrás, uma coisa muito linda, e veja a alegria da missionária Leílcia quando a caminhonete estava chegando. Vamos ver esse vídeo e se alegre conosco. E a nossa bênção chegou, gente! Eita glória! Chegou, né? Uhul! Que vitória! Do Haiti, essa é a nossa base, onde ficam os missionários brasileiros, guatemaltecos e mexicanos. Gente. Aí está o pastor Frederic Nozil, é o haitiano que nos ajuda durante todos esses anos. E podemos mostrar as fotos também, rapidinho. E a gente já vai entrar na poderosa palavra de Deus. Aí está o pastor Fred e a missionária Leílcia, já está ali manejando a caminhonete, que é um tipo de um caminhãozinho, né? Vai ajudar muito. Pode passar, querido. Olha aí, é uma F250, ela é a diesel, vai nos ajudar muito. Era um sonho. Primeiro nós compramos uma caminhonete para o pastor Fred, porque ele sempre nos ajudou muito. Há vários anos atrás nós compramos uma caminhonete de presente para ele, e agora Deus está presenteando os nossos missionários lá, dando para a gente uma caminhonete de presente. O pastor Fred talvez não esteja assistindo agora, por causa do horário lá, mas vai assistir esse vídeo depois. Então, pastor Fred, eu estendo a você e aos guatemaltecos e a Leílcia toda a paciência de vocês e também o carinho de vocês em correr atrás para que esse carro pudesse chegar aí e ser uma bênção para essa nação. Obrigado, Deus abençoe você, a Marjorie, Deus abençoe suas filhas, e Deus abençoe a todos os nossos missionários e a todos aqueles que nos ajudaram em oração para que esse carro chegasse lá. Nós vamos então agora à palavra de Deus. O texto que eu vou ler com vocês é a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Na nossa última ministração, na semana passada, eu pensei com vocês sobre as biografias que existem aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas se concentra em duas grandes biografias, que é a biografia do apóstolo Pedro, que foi um apóstolo chamado para os judeus. Paulo diz que ele recebeu o apostolado para a circuncisão, e Paulo diz que ele mesmo recebeu o chamado para a incircuncisão, ou para os gentios. Então a gente tem aqui essas duas grandes biografias de dois grandes apóstolos que foram chamados por Jesus para levar as suas boas notícias, tanto para os judeus como para os gentios. Depois a gente pensou um pouquinho em minis biografias, como a mini biografia de Barnabé, que começa em Atos 4, depois a gente acha mais algumas características em Atos capítulo 9, depois uma definição muito bonita dele em Atos capítulo 11, mais um pouco em Atos 13, depois em Atos 15, a gente vai achando fragmentos e a gente vai juntando e forma um retrato muito lindo de um obreiro aprovado por Deus chamado Barnabé. Depois a gente tem também a biografia, uma mini biografia de um diácono chamado Estevão. Temos também uma mini biografia de um evangelista chamado Filipe. Mas a gente tem, a partir de Atos 12, o começo de uma mini biografia de um rapaz chamado João, ou que tem um cognome, ou ele foi cognominado por Marcos. E depois a gente vai ler no livro de Atos que ele é chamado de João Marcos. Mas aqui em Atos capítulo 12, nessa reunião de oração que a igreja está tendo a favor do apóstolo Pedro, que está na prisão, nós conhecemos a história. O Herodes, ele se levanta contra a igreja e ele manda matar Tiago,
e ele manda colocar Pedro na prisão, porque está chegando o dia da Páscoa e seria como uma ironia. Pedro seria como que o cordeiro pascal, ele vai ser oferecido como sacrifício, ele vai ser executado também nesse dia. E Pedro foi mantido em prisão, e no capítulo 12 vai dizer que na casa de Maria começou a ter uma reunião de oração. A igreja começou a fazer orações contínuas, constante a Deus a favor de Pedro, na casa de Maria, e o texto vai dizer que era na casa de Maria, no versículo 12 de Atos 12, era na casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, aonde muitos estavam reunidos e oravam. Estavam orando pela vida do apóstolo Pedro. Deus, na sua onisciência, não tinha livrado Barnabé, não tinha livrado Tiago, porque você vai ler que Tiago morre no versículo de número 2. Mas a igreja está orando para que Deus possa ter misericórdia e possa livrar o pastor da igreja de Jerusalém, que é o apóstolo Pedro. A igreja ora, Deus manda um anjo, Pedro está dormindo, desperto, nós conhecemos a história, essas portas vão se abrindo e depois o portão principal também automaticamente se abre, em resposta à oração dessa igreja. Então Pedro, diz o texto aqui, que ele sai e ele resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, esse que tem o sobrenome de Marcos. Ele chega lá, nós conhecemos essa história, que é um reflexo da igreja, ou um retrato da igreja, ou muitas vezes da nossa própria vida, que a gente ora, mas a gente não crê na nossa oração. O Pedro começa a bater na porta, uma escrava ou uma serva chamada Rode, ela pergunta quem que é, e de repente Pedro diz, eu sou Pedro, e ela fica tão eufórica, que ela não abre a porta, ela deixa o pastor da igreja por lá de fora. Às vezes é assim também, né? A gente ora, Deus nos abençoa, e nós somos tão abençoados que a gente esquece as pessoas por lá de fora. A gente não convida as pessoas para participarem dos privilégios que nós estamos recebendo, pelos benefícios da nossa oração. E tem muitas igrejas que acabam deixando o seu pastor por lá de fora. Deus faz coisas extraordinárias na vida dela, Deus a prospera, Deus a livra, Deus a honra, e aquele que está dando a sua vida por ela, aquele que está pastoreando aqui, bom, esse é um outro assunto, né? Vem a bênção, acaba esquecendo o homem de Deus por lá de fora. E ela correu lá para a reunião de oração e disse, gente, vocês estão aí orando, mas eu vim aqui para anunciar a vocês que o Pedro está lá no portão. O Pedro está por lá de fora. Então elas disseram, as pessoas que estavam orando disseram para essa moça, você está louca. E ela persistia dizendo, não gente, é Pedro. Pedro está lá no portão por lá de fora. E então alguns chegaram à conclusão dizendo assim, é o seu anjo. Você estuda um pouco de cultura judaica, se você estuda o Talmud, por exemplo, vai ensinar que cada pessoa tem um anjo que tem a sua aparência. Que cada ser humano tem um anjo que o acompanha durante a sua vida, e pelo muito andar, isso é a cultura judaica, pelo muito andar com a pessoa, esse anjo vai pegando traços da fisionomia da pessoa a quem ela foi enviada para guardar, para proteger, isso é chamado de o anjo da guarda, né? Baseado em Mateus 18, que as crianças, cada uma delas tem o seu anjo. Então, dentro da cultura judaica, tinha essa visão de que a pessoa tinha um anjo semelhante a ela. E quando eles estão dizendo aqui é o seu anjo, eles estão querendo dizer assim, bom, Pedro morreu. O que essa moça está vendo é apenas o anjo que acompanha Pedro, porque já mataram Pedro. E aí, é um retrato das nossas vidas, que a gente ora para Deus abrir as portas, e quando Deus abre as portas, a gente não acredita, né? A gente ora para Deus responder a nossa oração, e quando Deus responde a nossa oração, a gente não acredita. Mas é isso que acontece aqui. Eles então sabem que é Pedro mesmo que está lá, eles abrem a porta, Pedro manda todo mundo ficar quietinho,
e eles então ficam admirados, e Pedro, após falar com eles, diz o texto, sai para um lugar sem dizer para onde que era, pede para todo mundo ficar em silêncio, e ele vai para um outro lugar. O que eu estou querendo dizer é que a casa de Maria era uma casa de oração. Era uma casa que o pessoal estava reunido em oração, e era uma casa que quando Pedro sai da prisão, o primeiro lugar que ele pensa em ir é justamente para a casa de Maria, e esse menino João, ele é criado nessa cultura. Ele é criado em uma casa onde o apóstolo tinha acesso, ele é criado em uma casa onde a igreja funcionava, ele é criado em uma casa onde sua mãe era uma mulher piedosa, ele é criado em uma casa onde as pessoas tinham a cultura da oração. As pessoas estavam tendo experiências com Deus, as pessoas estavam experimentando livramentos de Deus, as pessoas estavam bem perto de Deus. Então, esse menino chamado João Marcos, ele tem uma mãe piedosa, ele tem uma família piedosa, ele vive em uma casa que tem uma cultura de oração, uma cultura de experimentar o sobrenatural de Deus, o livramento de Deus. E aí, quando a gente lê os últimos versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, você vai ver que um profeta chamado Ágabo, ele diz que haveria uma fome muito grande na Judeia, e que os irmãos daquela região onde eles estavam deveriam se unir, e cada um conforme as suas posses, deveriam juntar recursos para poder socorrer os irmãos que estavam na Judeia, onde era Jerusalém e essas cidades ali por perto. E o texto diz que eles fizeram isso, enviando para Jerusalém, para a Judeia, esse dinheiro todo por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, nesse momento em que a igreja em Jerusalém está sendo perseguida, esse pessoal da Judeia está sendo perseguido, a gente vai ver que Paulo e Barnabé foi enviado para lá, pelos irmãos de outra região da Acaia, para poder socorrer e abençoar os santos que estavam na Judeia. É nesse interim em que Pedro sai para um outro lugar, a gente vai ler no versículo 25, que Barnabé e Saulo, eles cumprido a sua missão, eles voltaram então de Jerusalém. Nesse período eles estavam lá levando a oferta para socorrer esses santos. Eles voltam de Jerusalém, estão voltando para onde? Capítulo 13, estão voltando para Antioquia da Síria, a igreja que tinha toda uma cultura de missões, onde tinha uma liderança que não era apenas composta de judeus, mas era uma liderança que tinha pessoas de muitas nacionalidades. Aqui no versículo 25 você vai ler que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, que era levar aquela oferta para ajudar as pessoas na sua necessidade, eles voltaram de Jerusalém. E quem é que eles levaram consigo? Eles levaram também consigo a João, apelidado Marcos. Então, quando eles passam por Jerusalém, eles passam na casa de Maria também, e eles olham para João Marcos e dizem: nós queremos que você nos acompanhe. Venha conosco até a Síria, venha conosco até Antioquia, onde nós estamos formando uma igreja muito abençoada. E aí vamos ler Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e aí vai citar o nome dessas pessoas. Barnabé era de Chipre, vai falar de Níger, que alguns estudiosos vai dizer que era um negro da África, possivelmente até mesmo de um país que hoje tem esse mesmo nome. Existem alguns estudiosos que acreditam nisso. Lúcio de Cirene, que é muito claro que ele era do norte da África, possivelmente também uma pessoa de pele negra. Manaém, o colasso de Herodes, essa palavra colasso significa uma pessoa que mamou no mesmo seio, ou seja, um filho de criação, um irmão adotivo. A mãe de Herodes adotou esse Manaém e o criou. E esse cara agora foi tocado pela graça de Deus e é um desses homens que faz parte da liderança da igreja de Antioquia. E Saulo é o
o asiático, esse camarada que tinha toda essa cultura, esse homem que foi escolhido por Deus, reconhecido agora pela igreja, pelos apóstolos de Jerusalém, tinham cumprido a sua missão. Agora eles estão em uma igreja multicultural e o Espírito Santo vai falar para essa igreja no versículo 2 que eles deveriam separar a Paulo e a Barnabé para a obra que os havia escolhido. E o texto diz que eles fizeram isso. E o versículo de número 4, eles foram enviados pelo Espírito Santo. E no versículo 5 vai dizer que eles levaram como auxiliar esse João Marcos. Então veja, esse menino que foi criado em uma cultura de oração, em uma casa de oração, que conhecia o apóstolo Pedro, também era um menino que conhecia o apóstolo Paulo, conhecia o apóstolo Barnabé, e que por convite de Barnabé e de Paulo, ele muda-se, ele deixa a comodidade da sua casa para ir viver em um outro país, na Síria, para poder participar dessa igreja que tem uma visão missionária extraordinária. E na primeira viagem missionária, a convite de Paulo e de Barnabé, ele viaja como um auxiliar de um grupo apostólico, ou de uma dupla apostólica. Imagine que privilégio tinha a João como auxiliar. Você ser auxiliar do apóstolo Paulo. Você ser auxiliar do apóstolo Barnabé. Então era um privilégio extraordinário. Eu acho que todas as pessoas que conhecem as Escrituras, que sabem a importância de missões, a importância de Paulo e de Barnabé na história da igreja, gostaria de estar no lugar de João Marcos, gostaria de ser um auxiliar de Paulo, gostaria de ser um auxiliar de Barnabé. E eles vão, diz o texto, eles têm experiências com esse falso profeta, esse mágico, um milagre acontece lá, coisas extraordinárias se manifestam, até um procurador, o procônsul daquela região se converte, ele vê um cara ficando cego pela declaração do apóstolo Paulo. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu ali. Só que quando chega no versículo 13 de Atos, capítulo 13, vai dizer assim que Paulo e Barnabé, Paulo e os seus companheiros, eles dirigiram-se para uma região chamada Perge, na Panfilha. E o texto vai dizer, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então a missão estava apenas começando. João talvez estava sentindo saudade de Jerusalém, porque já estava vivendo um tempo na Síria. Talvez esse rapaz estava sentindo falta da mãe, estava sentindo falta da sua casa. E esse tempo que ele viveu ali na Síria e agora nessas regiões de Salamina, nesses lugares de Pafos, onde Paulo estava pregando, ministrando, ele já achava que era um lugar bem longe da sua casa. Então ele olha para Paulo e para Barnabé e diz, não, até aqui foi uma alegria ser auxiliar de vocês, mas daqui para frente eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para Jerusalém, eu quero voltar para casa, eu quero estar com a mãe, eu quero estar com meu pai, eu quero estar na minha cidade, eu quero estar na minha igreja. Eu sinto que eu não devo continuar essa missão com vocês. Então, quando você lê, você percebe que para Paulo, isso você vai enxergar mais lá na frente, Paulo se sentiu chocado com essa atitude desse menino, porque Paulo queria fazer dele um discípulo. Paulo queria formá-lo, Paulo queria estruturá-lo para ser um seguidor, para dar continuidade à obra missionária, e agora uma pessoa que Paulo e Barnabé acreditou, agora ele abandona a equipe, no começo do ministério ele abandona a equipe e ele retorna para Jerusalém. Muito bem, a gente tem a primeira viagem missionária de Paulo, e agora a gente vai ter em Atos capítulo 15, a partir do versículo 36, nós vamos ter a segunda viagem missionária de Paulo. E então, aqui nessa segunda viagem missionária de Paulo,
dá a entender que o João Marcos, ele vem, porque a reunião está sendo em Jerusalém, é o concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15, e ele vem, está junto com um grupo, naquele momento em que eles decidem fazer a segunda viagem missionária, e o texto vai dizer que Paulo diz assim: voltemos a visitar os irmãos em todas as igrejas, as cidades onde nós passamos, para saber como é que eles estão. E o versículo 37 vai dizer que Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo, ele diz assim: não é justo. Não é justo a gente levar esse rapaz que se afastou da gente desde a Panfilha. Então, na perspectiva de Paulo, é a seguinte: se depender de mim, eu não levo esse rapaz, porque a minha visão é, o cara que falha uma vez, ele pode falhar a segunda. Não deu certo na primeira, pode não dar certo na segunda também. O Barnabé, por ser já esse filho da consolação, aquele que motiva, aquele que anima, aquele que levanta o caído, aquele que consola o que está desconsolado, ele olha e diz assim: não, eu sei que ele falhou na primeira vez, mas ele pode acertar na segunda. Então os dois têm razão, os dois têm uma visão real, verdadeira, porque Paulo pode estar certo, esse menino falhou na primeira, ele pode falhar na segunda. E o Barnabé disse: não, ele falhou na primeira, mas ele merece uma segunda chance, ele pode acertar na segunda, e a gente tem que dar uma chance para ele. E aí houve uma desavença entre eles, por causa de visão diferente da obra missionária, em questão de treinar pessoas, e o Barnabé então pega o menino, o João Marcos, diz: não, eu vou dar uma oportunidade para ele. E Paulo diz: não, eu não vou dar oportunidade para ele, eu vou seguir minha viagem. E Paulo segue a sua viagem. Barnabé vai para Chipre, e Paulo vai para Derbe, vai para Listra. Em Atos 16 vai dizer que quando Paulo chega em Derbe, em Listra, ele encontra lá um menino chamado Timóteo. E você vai ver que essa é a visão de Paulo. O que Paulo queria fazer com João Marcos, agora ele diz: eu vou fazer com Timóteo. João Marcos não foi aprovado na minha visão, mas quem sabe o Timóteo vai ser aprovado. Eu preciso de um jovem para eu treinar. Então o João Marcos vai ser discípulo de Barnabé, e o Timóteo, a partir de Atos 16, vai ser discípulo do apóstolo Paulo. No final, por causa dessa dupla visão a respeito de um jovem, é o reino de Deus que está ganhando, porque o que era só um grupo apostólico, agora se transforma em dois grupos apostólicos. Agora a gente tem Barnabé treinando João Marcos, e a gente tem Paulo treinando Timóteo. E a gente vai ler as epístolas, e a gente vai ver a importância desses dois na obra missionária. E esse Barnabé, que pegou esse João Marcos, vai fazer uma obra extraordinária na vida desse menino. E esse Paulo, que pegou esse Timóteo, vai fazer uma obra extraordinária na vida dele, que vai fazer de Timóteo o pastor da cidade de Éfeso, que vai fazer de Timóteo o portador de 2 epístolas pastorais que nós temos hoje. E o Barnabé vai fazer de João Marcos um biógrafo, porque você vai ler em 1 Pedro 5, versículo 11, que o João Marcos passou a andar com o apóstolo Pedro. E os estudiosos vão dizer que o João Marcos estava junto com o apóstolo Pedro, e que o evangelho de Marcos foi escrito à medida em que Pedro ia citando para ele, ele ia escrevendo. Ele se tornou um biógrafo do Senhor Jesus, de forma que quando você abre a sua Bíblia hoje, e você tem o evangelho de Mateus, logo você tem um evangelho que leva ao nome desse rapaz, que para Paulo não servia. Paulo dizia: esse menino não serve para mim, porque ele falhou. E Barnabé disse: não, ele serve sim, eu vou dar uma segunda oportunidade para ele. E esse menino se transformou em um auxiliar do apóstolo Pedro, se transformou em um biógrafo de Jesus, escreveu isso que nós temos hoje como o segundo evangelho, o evangelho de Marcos, que é justamente o evangelho do servo, escrito em uma perspectiva que venha satisfazer
ou despertar um romano para poder servir a Deus, para ele poder entender que o Messias veio para servir e não para ser servido, para que os soldados romanos pudessem passar por uma quenose, por um esvaziamento, para entender o propósito da vinda de Jesus. E depois a gente vai ler o apóstolo Paulo escrevendo lá em Timóteo capítulo 4, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, olha, venha me visitar, venha antes do inverno, se for possível, e por favor, traga com você a João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. O que eu vejo aqui, queridos? Eu vejo aqui um restaurar de propósitos. Talvez você tenha passado por isso, talvez existem líderes que não conseguiam enxergar em você um potencial por falhas que você cometeu, mas saiba, Deus tem Barnabé, e o Barnabé é uma expressão, uma espécie do Espírito Santo, um símbolo do Espírito Santo, o Consolador, aquele que acredita em nós quando os homens não acreditam, aqueles que vê potencial em nós quando os homens, inclusive apóstolos de Jesus, veem em nós fracassos, veem em nós pessoas que não têm mais oportunidade de crescer, de avançar. Talvez você abandonou o ministério, talvez você abandonou a igreja, talvez você abandonou o campo missionário, talvez você até abandonou a fé. E eu venho aqui para dizer para você que Deus pode restaurar você, Deus pode fazer de você como João Marcos, um evangelista. Ele se tornou um evangelista, ele se tornou útil não só para Pedro, para Barnabé, ele se tornou útil para Paulo. Depois você vai ler em Filemão, capítulo 1, versículo 20, que ele era útil com uma equipe enorme de outros apóstolos. Depois você vai ler em Colossenses 4, versículo 20 também, que ele era útil e cooperador na propagação do ministério de Paulo. Ele se tornou um camarada extraordinário e deixou para mim e para você o segundo evangelho. Então toda vez que você lê o evangelho de Marcos, saiba que ele foi um homem desacreditado, que ele foi um homem que falhou, mas que ele foi um homem que Deus derramou graça, Deus deu novas oportunidades para ele. Por isso ele foi levantado, por isso ele foi abençoado, e por isso ele se tornou um abençoador, que até hoje, na nossa geração, nós estamos sendo abençoados, pensando na vida de João Marcos. Talvez você seja um dele, um João Marcos da vida, que sente que perdeu o seu chão, que não tem oportunidades. Talvez você se sente frustrado, desanimado, e eu venho aqui nesses poucos minutos para dizer para você, existe um Deus nos céus, que ama você, que não desiste de você, que tem um plano para a sua vida. Talvez você falhou no seu ministério, mas Ele chama você de volta. Talvez você falhou no seu trabalho, mas Ele chama você de volta. Ele nunca vai desistir de você, porque Ele chamou você, porque em você há um potencial. Ele acredita que em você há capacidade. Creia nessa capacidade que Ele colocou em você, e você vai ser um contador da história do Evangelho bendito e maravilhoso e transformador do Senhor Jesus. Você vai ser um testemunho da graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus seja com a sua vida, que Deus levante você e faça de você um instrumento de graça, de glória e de honra nessa terra, para que em tudo o cabeça da igreja, Jesus de Nazaré, seja glorificado. Deus te abençoe. E se você tem vontade de saber alguma coisa a mais a respeito da Missão Desafio, da qual nós estamos envolvidos na sua diretoria, temos esse privilégio, você pode entrar no nosso site www.missãodesafio.com.br. Escreva-nos e com muita alegria nós responderemos para você. Grande abraço, até a próxima. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Valeu.